Oi, pessoal. Hoje, 22 de dezembro de 2025. Estou aqui agora. Vamos fazer um vídeo falando um pouco sobre o nosso método operacional, certo? Lembrando que aqui não temos intenção nenhuma de ensinar e nem que vocês passem a executar o nosso método. Só vou falar um pouco aqui para as pessoas aí que operam parecido, né? Se se situar em relação às médias que utilizamos e outras coisas, beleza? Se vocês estão gostando aí do conteúdo, peço que deixe o like. Qualquer opinião pode deixar nos comentários. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí que vai chegar muita coisa boa. Beleza, pessoal? Vamos aqui começar a falar um pouco do nosso operacional. No geral, pessoal, o nosso operacional ele, ele é análise técnica clássica, certo? Não tenho nada contra operar fluxo, pelo contrário, eu admiro muito, certo? Como admiro também quem opera análise clássica, essa arte de operar o day trade, nós sabemos que é muito difícil e acredito que existe várias maneiras de você ganhar dinheiro aqui dentro, certo? O que precisa é cada um se especializar na que melhor se encaixa no seu perfil e ao mesmo tempo unir junto com disciplina, determinação, foco e mentalidade. Eu acredito que isso aí seja os principais pilares aí para ser lucrativo no day trade. Nessa profissão, né, pessoal, que é tão difícil aí e trabalha tanto com a mente. Certo, pessoal? Como eu estava dizendo aqui, a gente respeita e entende que cada um tem a sua forma de operar e eu vou falar um pouco da minha forma de operar, beleza? Usamos o Price Action, certo, pessoal? Junto com alguns indicadores. Os indicadores que nós temos aqui são as médias móveis. Temos no gráfico aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Utilizamos a média móvel de 9 períodos, certo, pessoal? Que é essa azulzinha aqui, ó. É a média de curtíssimo prazo. Fica aí geralmente, na maioria das vezes, bem próximo ao preço, certo? Utilizamos ela no modo exponencial. Aí temos a média de 20, que é essa vermelha aqui. Essa aí já é no formato aritmético. As outras médias são todas aritméticas, só a 9 que utilizamos exponencial, certo, pessoal? Recapitulando aqui, média de 20, a vermelha, e média de 9 exponencial, a azulzinha. Essa azul ciano, essa aqui seria a média de 50, certo, pessoal? Média de 50 aritmética. Essa alaranjada aqui, ó, seria a média de 200 períodos, certo, pessoal? Uma média que consideramos bem relevante aí, certo? Uma região bem relevante aí que em muitas das vezes consegue barrar o preço, certo? E temos também essa pontilhada, pessoal, aqui, ó, que é a VWAP, certo? Também é mais uma média que utilizamos no nosso operacional. Pronto. O conjunto dessas 5 médias aí faz parte do nosso operacional para poder, junto com o Price Action, nos dar, né, algum embasamento aí e um filtro melhor para as tomadas de decisões aí, certo, pessoal? Nas entradas. E também utilizamos aqui embaixo o volume financeiro, certo, pessoal? Temos o volume financeiro junto com também uma média móvel de 20. Essa média móvel de 20 que colocamos no volume financeiro é justamente para nós termos uma noção se aquele volume está acima da média ou abaixo da média. O volume financeiro no nosso operacional, utilizamos eles como um fator de confirmação para um possível gatilho, certo, pessoal? Vai ter situações que a gente vai deixar de entrar pelo fato de o gatilho estar com volume muito abaixo da média, por exemplo, certo? E em outros casos a gente acaba melhorando o nosso gatilho quando o volume vem muito acima da média. São situações aí que nos ajudam a tomar melhores decisões.
Pronto, pessoal, em relação aos indicadores que utilizamos, são apenas esses, certo? Outros indicadores como IFR, né, o MACD, enfim, nós acabamos que não utilizamos esses indicadores aí. E o tipo de operações que utilizamos, procuramos sempre operações a favor da tendência, certo? A favor da tendência, para a gente sempre é operações de maior probabilidade de acerto. Mas nada que a gente também não consiga aí operar contra a tendência. Algumas situações específicas, certo? No gráfico aí, se o ativo chegar ali, talvez numa região de resistência ou suporte forte, claro, levando em consideração todo o contexto, né? Que a gente precisa levar em conta para podermos operar contra a tendência. Sempre operações de maior risco, que precisa de mais filtros e mais cuidados para se operar contra a tendência. Certo, pessoal? Deixa eu ver o que podemos falar mais aqui a respeito do nosso operacional. Como eu falei, né, pessoal, esse vídeo aqui não é para a gente entrar nos mínimos detalhes, até porque ia ficar um vídeo. Não tem condição de fazer em um vídeo único, né? Falar os mínimos detalhes dos operacionais. E a intenção do vídeo aqui não é ensinar o operacional em si, por conta que isso aí leva tempo, é, tem muitos detalhes, certo? E a intenção aqui é só realmente falar um pouco do operacional para que quem realmente operar parecido conosco conseguir pelo menos se basear em relação às médias, né? E outros indicadores, certo, pessoal? A princípio aqui é isso. Nós operamos dois ativos, certo, pessoal? Nós operamos o ativo aqui, ó, o mini índice e o ativo mini dólar, certo, pessoal? São os dois ativos que operamos aí. Os dois têm uma correlação inversa, certo? Pelo menos na maioria do tempo, né? Na maioria do tempo eles têm uma correlação inversa e acaba que nós procuramos, como é que eu posso dizer, os melhores gatilhos nesses dois ativos. Se, por exemplo, a gente tiver comprado no mini dólar, a gente evita de operar comprado no mini índice, justamente por eles terem essa correlação inversa aí. E deixa eu ver mais. Os tempos gráficos, pessoal, que olhamos são três tempos gráficos, certo? É o gráfico diário. Começamos nossas análises sempre pelo gráfico diário. Aqui está o gráfico diário do mini índice. Depois do gráfico diário, que a gente consegue visualizar ali a tendência macro, né? Consegue visualizar ali a situação da floresta como um todo. Aí passamos para o gráfico de 60 minutos. Num gráfico de 60 minutos ali já é um gráfico do tempo médio, certo? A gente já consegue visualizar aqui ali a tendência média daquele ativo, como é que ele está se comportando, e conseguimos muitas vezes traçar algumas regiões. Por exemplo, aqui, ó, podemos considerar aqui como sendo um ponto de suporte, certo, pessoal? No nosso operacional. Repito aqui mais uma vez, pessoal, isso aqui são opiniões próprias, opiniões minhas que fazem parte do meu operacional, certo? Claro que vai ter pessoas que vai ter um operacional totalmente diferente e eu concordo e eu respeito, beleza, pessoal? Estou falando aqui só um pouco do meu operacional. E aqui, pessoal, pelo gráfico 60 minutos, já conseguimos desenhar aqui essa linha de resistência, tá ok? E aí, a partir do momento que a gente, num gráfico 60 minutos, consegue desenhar algumas informações, aí a gente vai para o gráfico de 5 minutos, que é o nosso gráfico operacional, para poder fazer um filtro melhor, né, dessas regiões e encontrar nossos gatilhos de entrada, certo? Os nossos gatilhos de entrada são todos feitos pelo gráfico de 5 minutos. Raras exceções mesmo, a gente visualiza ali um gráfico de 2 minutos para poder antecipar um gatilho ou outra coisa do tipo. Mas 99% das vezes estamos sempre buscando um gatilho no gráfico de 5 minutos. Beleza, pessoal? Como só comentando um pouco aqui, pessoal, dessa resistência lá, ó, que visualizamos pelos 60 minutos. Aqui pelos 5 minutos, conseguimos ver aqui, ó, bem claro, alguns toques aqui, ó,
na região, que já confirma sendo como uma região de suporte aí, certo? Uma região que para o nosso operacional se enquadra numa região resistente, que o preço tende a sentir chegando próximo dela. Certo, pessoal? E aí, o restante é realmente a leitura do candle a candle, né? Vendo realmente a força dos movimentos, como é que está se comportando aí o ativo naquele dia. E com isso, a gente busca entrar no movimento de melhor probabilidade do movimento direcional que o ativo está mostrando se encaminhar. Certo, pessoal? Tudo se resume em probabilidades, né? Nada no mercado é certeza. A gente, quando faz uns estudos em análise de um ativo, a gente está nada mais, nada menos que fazendo ali uns estudos de probabilidade de o ativo seguir para aquele caminho. Mas nada que nos dê a certeza para isso. O mercado é soberano. Ele no final faz o que realmente ele tem que ser feito. E muitas vezes vamos acertar, muitas vezes vamos errar. O que estudamos é justamente para encontrar um método que seja matematicamente positivo aí, que na maioria das vezes ele acerte, que junto com a relação aí risco-retorno consiga fechar um mês positivo. Certo, pessoal? Aí falando um pouco assim do nosso alvo, né, pessoal? Acho que eu já comentei com vocês aqui nos vídeos anteriores. O nosso alvo é um alvo padrão. Sempre uma relação risco-retorno 2 para 1. Vou dar só um exemplo aqui. Se por acaso pegássemos uma entrada neste gatilho aqui, ó, entrada a romper a mínima, stop. Na maioria das vezes, pessoal, eu uso stop na máxima do candle, certo? Mas quando temos algumas situações que o stop anterior, né, para ficar na máxima do dia ou na última correção ali, né, a diferença for pequena, aí reposicionamos e podemos colocar nosso stop mais tecnicamente, né, seguro, certo, pessoal? Quando a diferença for pequena, como é o caso que houve aqui, né? Não que isso aqui foi uma entrada, certo, pessoal? Não estou falando que isso aqui foi uma entrada. Isso aqui é apenas um exemplo. Isso aqui foi até o pregão de hoje, né? 22 de dezembro. Eu nem consegui fazer nenhuma operação aqui no, no, no Minid, certo? Não vi nada assim de acordo que realmente se encaixa ali dentro do nosso operacional. E acabei não efetuando nenhuma entrada. Mas eu estou fazendo só um exemplo aqui para tornar um exemplo prático aqui de um pouco como fazemos aqui a questão do gerenciamento dos stop e do alvo. Pronto, pessoal, vocês entenderam, né? O stop, na maioria das vezes, colocamos acima, né? No caso de operações, colocamos acima do candle gatilho. Entrada ao romper a mínima. E o alvo, sempre, pessoal, sempre colocamos um alvo 2 para 1. Ou seja, vamos ter uma relação risco-retorno. Vamos ter uma relação risco-retorno sempre 2 para 1. Ganhando aí o dobro do que arriscamos. Se o nosso risco definimos de R$ 100 por operação, então o nosso alvo vai ser de R$ 200 por operação, certo, pessoal? Isso aqui são para todas as operações, independente se o ativo tem, se o candle gatilho tem 100 pontos de stop, 200 pontos de stop ou 300 pontos de stop. O que vamos fazer para poder administrar esta questão do tamanho do gatilho é justamente o gerenciamento aí dos contratos por ativo, certo, pessoal? Fazendo uma gestão aí dos contratos, né? Quando o stop for maior, quando o candle gatilho, por exemplo, esse candle aqui é um candle amplo. Quando tivermos um candle maior, com isso vamos diminuir o número de contratos para que em todas as operações tenhamos sempre o mesmo stop financeiro, do mesmo valor.
Só para ficar um pouco mais claro aqui, vamos só colocar aqui, por exemplo. Vamos ver aqui como é que tá aqui, ó. Por exemplo, o nosso a nossa ordem oco tá configurada, pessoal, para a estratégia que estamos utilizando agora na mesa proprietária, no teste, né, da mesa proprietária. Estamos trabalhando com a margem máxima, certo, da mesa, que é um lucro de, de R$ 1.000, certo, pessoal? E com isso, neste caso aqui, por exemplo, ó, deste candle, para gerenciar essa quantidade de esse tamanho do stop dentro da nossa quantidade de contratos, conseguiremos entrar nessa operação aí com apenas 5 contratos, certo? Visto que o tamanho dele ali está de 450 pontos. Se por acaso pegássemos, vamos pegar aqui outro exemplo, num stop menor do que esse, por exemplo, esse aqui, pessoal, essa outra estrela cadente aqui. Vocês visualizam que aqui, ó, já conseguiremos entrar com mais contratos? Por conta que onde é que o stop está aqui, ó, lá em cima, tá vendo? Por isso, já conseguiríamos aí, ó, aumentar o número de contratos, tá vendo? Para 9 contratos. O stop ficaria na mesma posição, acima do candle gatilho, certo, pessoal? E com isso, como o candle é menor, a gente consegue pegar mais contratos aí nessa operação. E o alvo é sempre o mesmo, certo, pessoal? O dobro. O stop aqui ficaria em torno de 250 pontos e o alvo de 500 pontos. Relação risco-retorno 2 para 1. Beleza, pessoal? Pronto, pessoal. Eu acredito que é basicamente isso, né? Falei aqui um pouco do gerenciamento de risco, falei um pouco aí dos indicadores, falei um pouco aí dos tempos gráficos que utilizamos. Qualquer coisa, se tiverem mais alguma dúvida, você deixa aí no comentário. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa aí no comentário também. Eu vou tentar também algumas vezes aí colocar um racional completo, certo? De algumas operações que fazemos. Fora as operações diárias, né? Que vamos começar a colocar aqui da nossa conta OTT. E outros conteúdos também que a gente tem a intenção de sempre estar fomentando aqui essa comunidade OTT para que cada vez mais cresça, para que possamos crescer junto com os outros. Os acertos, os erros, compartilhando aqui para que todo mundo aprenda um pouco e veja que essa profissão, que esse trabalho de day trade não é a facilidade que muitos vendem por aí. É, é muito difícil, não tem essa ilusão de ganhar dinheiro fácil. É realmente muito, exige de muita disciplina, certo, pessoal? E muito estudo. Não é pouco, não. Se realmente você não gosta tanto desse mercado, se você acha que vai conseguir ganhar dinheiro só porque você é um, um profissional de sucesso no que você faz, você realmente tem que rever, certo? Seus conceitos, por conta que aqui a pessoa tem que estudar muito e realmente começar de baixo. Começar de baixo para realmente ir começando aos poucos. Vai errar muito no início, certo? Vai errar muito até você conseguir encaixar ali um método que se encaixe no seu perfil. Eu costumo dizer que tipo deve ter milhares de métodos para você ganhar dinheiro no day trade. Usando o método junto com uma boa disciplina, junto com uma boa gestão de risco, com certeza tem milhares de métodos para você ganhar dinheiro, ou seja com fluxo, ou com análise técnica, ou com price action puro. Com certeza tem milhares de formas de ganhar dinheiro. O que vai mudar um pouco é de acordo com o perfil de cada operador. Eu costumo dizer o seguinte, que um perfil que gosta muitas vezes de operações curtas, não pode buscar um método que vai ali, muitas vezes, lhe dar operações de um risco 3 para 1, por exemplo. Ele tem que partir mais para o scalp. Mesma coisa ao contrário de um operador que não gosta ali de operações muito curtas, prefere ter uma, ter uma taxa de acerto um pouco menor, mas também quando ganhar mais, né? Ganhar
um RR aceitável. Já tem outras pessoas que trabalham com a relação risco-retorno negativo, entendeu? Quem somos nós para julgarmos? Cara, eu costumo falar, se está dando dinheiro, parabéns. Continua na sua estratégia, aperfeiçoando, encaixando mais e mais no seu perfil. Cada um tem que fazer aquilo que se encaixa com o que você está dando certo. Beleza, pessoal? Pois é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E qualquer coisa, deixa aí nos comentários e até a próxima.